Nós, nesse ano, decidimos falar sobre mordomia cristã e eu tratarei de alguns aspectos e aplicações da mordomia cristã nessa manhã, assim como o pastor Augusto dará continuidade tratando sobre outros aspectos na parte da noite. Ontem, na nossa mesa redonda ali, no nosso bate-papo, nós já podemos introduzir algumas coisas acerca do que significa esse termo que, no entendimento comum, está mais para um serviço que alguém presta em uma determinada residência e que não deixa de fazer sentido, mas eu diria que esse é um pensamento simplista e minimalista do verdadeiro significado da mordomia. Sendo assim, então, eu quero começar agora pela manhã exatamente tratando da definição do significado de mordomia. E se nós pararmos para analisar o que isso significa à luz das Escrituras, nós vamos chegar à conclusão de que a mordomia é a responsabilidade de administrar ou cumprir as atribuições que uma pessoa recebe num chamado ou de cuidar das coisas com as quais somos abençoados por Deus. E vejam, meus irmãos, que nessa definição eu quero incluir nessa manhã, então, o trabalho, o casamento e a família. E certamente que se eu fosse incluir essas três coisas, sem delimitar o que eu tratarei dessas três coisas, um sermão de 50 minutos não seria suficiente para tratarmos desses três assuntos. Por isso, nessa manhã, eu quero me restringir especificamente à administração das relações no trabalho, tanto do ponto de vista do empregado ou do servo, como também do empregador. Eu quero me referir às relações no casamento, tratando especificamente daquilo que o Senhor nos ordena, acerca do papel do marido e acerca do papel da esposa e da relação dos dois no matrimônio, especificamente. E também, por fim, eu quero tratar das relações na família, mas naquilo que diz respeito à relação intrínseca que há entre filhos para com os pais e dos próprios pais para com os filhos. Sendo assim, a pergunta que nos vem imediatamente, tendo posto então a definição acerca da mordomia, e nós podemos aqui nos apropriar do termo mordomia cristã, como então devemos administrar as relações nessas três áreas com as quais o Senhor tem nos abençoado: trabalho, casamento e família. Nós devemos administrar, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5, versículos 1 e 2, que nós acabamos de ler, sendo imitadores de Deus. E quando nós falamos de sermos imitadores de Deus, meus irmãos, nós estamos falando de agir como Deus age. E no tocante aos relacionamentos, nós podemos dizer então que é relacionar-se como Deus se relaciona. Como Deus se relaciona principalmente conosco. Porque no relacionamento que o Senhor Deus tem para com o seu povo, nós podemos tomar como exemplo para nos relacionar com todos os demais à nossa volta. E uma vez que o próprio Deus estabeleceu conosco uma relação baseada na graça, no amor e na misericórdia, assim também são os pilares que devemos nos relacionar para com os outros. E neste caso, como eu disse no início, com os nossos empregadores ou com os nossos empregados, nas relações trabalhistas, com a nossa esposa ou com o nosso marido no casamento, e com os nossos filhos ou com os nossos pais. Talvez, então, a sua dúvida que surja a partir disso seja: mas como isso se dá na prática, reverendo? No dia a dia, em nosso cotidiano,
Como eu aplico tudo isso que o senhor acabou de falar no relacionamento, por exemplo, com os meus superiores, lá no meu trabalho? Ou como eu aplico isso na relação com os meus inferiores, aqueles que estão abaixo de mim, dentro de uma escala hierárquica? Ou como eu me relaciono com aqueles meus iguais, nem todos eles, assim como eu, crentes no Senhor Jesus? Talvez a sua dúvida seja como eu aplico isso no meu casamento. Ou talvez como eu devo administrar os relacionamentos na minha casa, com os meus filhos. Como administrar aquilo que há em comum em todas essas relações que nós chamamos de afinidades, e que afinidades essas que geram afeições. E eu diria também o contraponto disso. Como administrar aquilo também que é incomum a nós nessas relações e que causam, muitas vezes, os conflitos. A resposta de Paulo é uma só, meus irmãos, e eu torno a repetir: nós podemos fazer isso muito bem sendo imitadores de Deus. Mas ainda talvez você insista e diga: mas como? E ele responde. No trabalho, vejam aí o capítulo 6 de Efésios, versículos 5 ao 9, o que diz o apóstolo Paulo acerca de como devemos nos relacionar, nós como servos ou empregados, com os nossos patrões, com os nossos empregadores. E também nós, empregadores, como proprietários de uma empresa, devemos nos relacionar com os nossos empregados, com os nossos funcionários, colaboradores, servos. Ele diz: obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Percebam que aqui o apóstolo Paulo nos dá, ou nos concede, as diretrizes necessárias para administrarmos as relações no nosso ambiente de trabalho. Quer sejamos empregados, quer sejamos empregadores. A analogia do texto à nossa contemporaneidade é aplicada à luz do relacionamento aqui no texto nomeado por servos e senhores, mas que se aplica à nossa realidade então como patrão e empregado, ou empregador e colaboradores, numa linguagem mais atual. Logo, lembrando aqui que servo, tá? É a palavra doulos no grego, significa escravo, e que nós temos, de modo comum, um entendimento errado do que esse termo, ou do que significava a escravidão nos primeiros séculos. Estava muito além de ser apenas um trabalho não remunerado e um trabalho, como é que eu vou dizer, forçado. Haviam situações em que o escravo estava dentro desse contexto, mas haviam outras situações em que estes escravos estavam completamente fora desse contexto. Eles eram remunerados e eram muito bem tratados. E não ficavam escravizados por toda a vida. Muitos deles recebiam a liberdade, galgavam essa liberdade, e muitas vezes não queriam ter essa liberdade política, digamos assim, para permanecer como escravos servindo a determinadas famílias. Então entenda que quando Paulo fala aqui de servo ou escravo, que pode ser chamado assim também, não diz respeito apenas ao trabalho forçado, não remunerado, mas amplie esse entendimento. Tá? E sendo assim, então, a orientação que Paulo dá aos servos e aos senhores na administração de seus relacionamentos de trabalho, então, é, em primeiro lugar, voltando-se para o servo, que esse servo seja obediente. O verbo aqui que o
apóstolo Paulo utiliza está no imperativo, irmãos. Então, não é uma dica, não é um conselho. Olhe, se eu fosse você, eu obedeceria o seu chefe. Não, não é um conselho, não é algo que é condicional, não é algo que o servo tem a opção de obedecer ou desobedecer. É uma ordem. É uma ordem. Servo, seja obediente. Isso quer dizer que ele deve fazer aquilo que o seu senhor ordena. Ele deve cumprir com as tarefas que lhe são entregues. Ele deve honrar, não a pessoa daquele que manda especificamente, mas aquele que está acima dele e do seu senhor, que é o Senhor de todos, que é Deus, cumprindo cabalmente com tudo aquilo que lhe foi ordenado. No entanto, irmãos, essa obediência não é uma obediência cega. Não é uma obediência que se submete pelo medo, pelo temor da punição, pelo temor de se perder o emprego ou o status que possui, chegando inclusive a fazer coisas ilícitas, coisas pecaminosas a fim de tirar proveito daquela situação. Como muitas vezes acontecem em determinadas circunstâncias de trabalho, em que o chefe muitas vezes chega para o funcionário pedindo para ele fazer algo ilícito ou omitir determinadas informações, e o funcionário, com medo de perder o emprego, com medo de chegar em casa e dizer que foi despedido, porque quis ser honesto, porque quis ser justo, acaba cedendo aquilo que o seu chefe ordenou. E usa muitas vezes desse versículo dizendo, olha, mas Paulo está dizendo lá que eu devo ser obediente. Meus irmãos, Deus não requer de nós uma obediência cega. Ele requer de nós uma obediência sábia. Cuidado com aqueles que distorcem os mandamentos do Senhor em causa própria. E olha que interessante, distorcem a verdade a fim de que essa tente justificar na sua consciência a mentira, o erro e o pecado. Lembrem-se que pessoas com comportamentos escandalosos, rebeldes, pessoas que possuem uma vida corrompida, que tentam se aproveitar da lei do Senhor para subjugar os filhos de Deus, a fazer a vontade deles sob a égide da paz, da boa vizinhança ou da prosperidade, fazem o contrário nas suas vidas. Cuidado com os convites que surgem. Homens, os convites comuns de nossos dias para os happy hours depois da sessão de trabalho na sexta-feira, com os colegas do trabalho, mas que toda vida é causa de discussão na sua família, com a sua esposa, porque você senta numa mesa com ímpios, para beber e comer, perdendo a noção do tempo muitas vezes. E conversando assuntos torpes. Cuidado, irmãos, com isso. Cuidado com as festinhas. Isso quer dizer que você não possa participar de um evento do seu trabalho. Não, o pastor disse que eu sou proibido. Entendam, irmãos. Não é uma questão de proibição. É uma questão de princípio. Trevas não se misturam com a luz. E por que nós nos relacionamos em paz, muitas vezes, num ambiente de trabalho que tem pessoas ímpias trabalhando conosco? Pelo respeito. Porque somos obedientes. E em segundo lugar, porque somos sinceros. É o segundo ponto que Paulo vai dizer que o servo tem que ser. Ele tem que ser não apenas obediente, ele tem que ser sincero. Sabe o que isso quer dizer? Ele não pode mentir, irmãos. Ele não pode ser falso.
E eu vou melhorar o termo. Ele não pode ser aquele tipo de pessoa que nós chamamos de duas caras. Ele é uma coisa em casa, e geralmente o duas caras, ele não é só duas caras, ele é multicaras ou multifaces. Ele é uma coisa no trabalho, ele é uma coisa dentro de casa, ele é uma coisa na igreja. O servo que teme ao Senhor, ele é obediente, mas ele é sincero. Ele não anda com mentiras. Sabe que é uma mentira muito comum? E que infelizmente acontecem com muitos crentes? É faltar o trabalho ou chegar atrasado e inventar a morte de um parente, porque o filho amanheceu doente, porque teve trânsito, quando na verdade foi você que acordou em cima da hora. E aí, por medo, e aí vamos lá, né? Por medo de perder o seu emprego, você, além de ter sido irresponsável porque não acordou como deveria acordar, e isso implica também que não pôde descansar o suficiente para acordar disposto para realizar o seu trabalho, você ainda peca novamente contra Deus inventando uma mentira, que alguns gostam de chamar de mentirinha. Então Paulo chama esse servo a ser obediente, a ser sincero, sem mentiras, sem disfarces, sem falsidade, sem ser uma coisa pela frente do seu chefe e outra por trás. É o meu chefinho amado e querido, e por trás é o boçal, é o senhor de escravos, é o perverso, é o ganancioso. E tem um outro e pior aspecto de não ser sincero, que é o aspecto daquele que é bajulador. O bajulador é um duas caras, irmãos. O famoso puxa-saco. Ele cobre de elogios o seu chefe, não porque o chefe tenha todas aquelas virtudes, mas para ver se consegue favor dele. E ele faz isso de modo falso. Não há sinceridade. Nós não podemos ser assim. Como também, diz o apóstolo Paulo, não podemos trabalhar de má vontade. E uma das coisas que a gente mais escuta e que acomete a muitos funcionários no meio corporativo é: eu estou desmotivado. Eu estou cansado desse trabalho. 15 anos fazendo a mesma coisa. Eu não aguento mais isso. E acreditem, a gente escuta isso muitas vezes da boca de crentes, ou de cristãos, ou de pessoas que estão vinculadas a uma igreja, melhor dizendo. Paulo diz que nós devemos, como servos, sermos obedientes, sermos sinceros e fazer o serviço de boa vontade. Sabe o que isso significa? Que eu devo trabalhar com alegria, sem murmuração. Certamente aqui, quem já tem um certo tempo de trabalho, já deve ter conhecido muitos colegas de trabalho, aquele cara que só reclama do trabalho. Não é o funcionário murmurador. Ele reclama de tudo, até do cafezinho que a empresa oferta. O café está requentado. Essa empresa quer matar a gente mesmo. Botaram o café de ontem, só esquentaram. Ah, porque tá vendo? O salário é sempre pago no primeiro dia útil. Mas se o dia útil, se o primeiro dia do mês não for um dia útil, ele já vai reclamar, vai dizer: tá vendo? Ó, podia pagar antecipado, mas só vão pagar um dia depois. É o funcionário murmurador, ele reclama de tudo. Não basta ele ter um computador bom, uma cadeira boa, um ambiente bom para trabalhar. Não basta o salário dele estar sendo pago em dia, ele vai sempre achar uma coisa para reclamar. É o ticket de refeição.
que essa empresa é muito ruim, não aceita na maioria dos supermercados, é o plano de saúde. Ah, porque eu não gosto dessa empresa do plano de saúde. Eu queria que fosse a empresa tal. Paulo diz que nós devemos servir de boa vontade, irmãos, com alegria, sem murmuração, sem cara feia, sem fofoca, sem apatia ou desânimo, mas nos empenhando a servir de bom grado, de modo verdadeiro, com satisfação. Nós não podemos ser covardes, irmãos. A obediência aqui, no temor e tremor, antes busca testemunhar um espírito solícito e consciente, que enxergue o trabalho como uma bênção, e que eu não preciso esperar que o meu chefe venha aumentar o meu salário para eu me sentir motivado para trabalhar. O simples fato de eu ter um emprego já é razão suficiente para eu render graças a Deus e me alegrar todos os dias ao sair da minha casa, porque tenho algo a fazer e esse algo a fazer vai me remunerar para eu levar o pão para dentro da minha casa. E se o meu chefe aumentar o meu salário, glória a Deus por isso. Mas a minha motivação para fazer todos os dias aquilo que eu faço não pode estar no dinheiro, mas naquilo que o Senhor me abençoou, me concedeu, que é o trabalho. Enxergue o trabalho como uma bênção e desfrute dele. Glorifique a Deus lá, todos os dias. Então você, como servo, lembre-se disso que o Senhor está dizendo nos seus relacionamentos para com os seus empregadores. Obedeçam. Sejam diligentes, prestativos. Não façam apenas aquilo que lhe é pedido, entreguem muito mais do que lhe é pedido. Façam com excelência. Sejam sinceros, sejam verdadeiros, digam a verdade sempre. Porque o dia que de fato você estiver doente e não puder ir trabalhar, o seu chefe é o primeiro a se preocupar com você. A lhe defender se for preciso. E principalmente, irmãos, não reclame, não murmure. Mostre a razão do seu contentamento, da sua alegria. Mostre a todos que a razão da sua alegria não está no dinheiro. Não está no cargo que você ocupa. Que a razão e o fundamento da sua alegria, do seu contentamento está no Senhor. E naquilo que Ele lhe abençoou, que é o seu trabalho. Todos olhando para você, se relacionando com alguém assim, vão olhar e vão dizer, tem algo diferente nesse cara. Esse cara é diferente. Sabe o que vão dizer mais? Esse cara é diferente até dos crentes com quem eu já trabalhei. E quanto aos senhores? Veja aí, Paulo diz que os empregadores, os senhores, eles devem agir de igual modo. Igual modo a quem, irmãos? Aos servos. Ou seja, para haver um bom relacionamento entre empregados e empregadores, tanto servos quanto senhores têm que agir da mesma forma. Como nessa relação? Sendo sinceros, tendo boa vontade. E aí eu estou falando do chefe, do empregador, não ameaçando o seu funcionário, não o constrangendo a realizar algo que seja ilícito, criminoso e, portanto, pecaminoso. Você não deve enganá-los
prometendo algo que você sabe muito bem que não vai poder cumprir. Muito menos deixando de remunerá-los dignamente. Remunerá-los dignamente. Recompensando-os, irmãos, pelo que entregarem em maior produtividade do que o exigido. O gestor crente observa isso. Ele vê a dedicação do servo. Ele diz, poxa, eu pedi esse cara 2 análises. Ele me entregou não só a análise, mas me entregou uma projeção do semestre inteiro. Tudo que eu peço a esse cara, ele me entrega sempre muito mais do que eu espero. Eu já estou preocupado, porque eu acho que eu vou ter que acelerar o ritmo dos demais colaboradores, porque tudo que eu peço para ele, ele não só me entrega muito bom e mais do que eu pedi, mas num tempo muito menor que os demais. Esse cara, não, ele é diferente. Ele merece ser remunerado melhor. Então, senhores, sejam sinceros. Sejam honestos. Tratem com respeito os seus funcionários. Falem a verdade. Lembrando sempre que Deus é um Deus justo. Porque assim como os servos deveriam tratar os seus senhores com dignidade e respeito, como ao Senhor, de igual modo os senhores devem tratar seus servos, sabendo que o Senhor, tanto deles, diz Paulo, como o vosso está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não age de modo parcial, pelo contrário. O nosso Deus é um Deus justo e que condena toda injustiça. Principalmente quando essa injustiça é cometida contra os mais fracos, contra os mais necessitados. Você quer ver a realidade disso? Abra sua Bíblia em Levítico 19, por favor. Levítico 19. Veja aí que diz, versículo 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Agora vá para Êxodo 23. Êxodo 23. Êxodo 23, versículos 6 ao 8. Ele diz, não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Cuidado com as promessas de promoção no trabalho, para que você faça coisas pecaminosas. Não vale a pena ter um salário maior, gozar de um cargo melhor, em detrimento de ofender ao Deus da sua salvação, quebrando sua santa lei conscientemente. A estes, diz o Senhor, vá agora para Colossenses 3. Colossenses 3. Colossenses 3, 25. Colossenses 3, 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca
a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, veja, Paulo trata a questão da injustiça, da opressão de modo muito mais enfático, pois literalmente ele diz, sabendo que cada um, observe bem aqui a posição adiantada de cada um no tocante à ênfase que ele está dando. O que fizer, o que é bom, isto tornará a receber do Senhor. Seja escravo ou livre, o servo que assim o faz, receberá de quem? Do seu Senhor aqui na terra? Do seu chefe, do seu patrão? Não, do Senhor que está nos céus, porque o emprego é Ele quem nos dá. A saúde para trabalhar é Ele também quem nos dá. O vigor, a disposição, é Ele também quem nos concede. Tudo é Ele quem nos dá. E se fizermos aquilo que Ele diz, de bom grado, assim Ele nos abençoará e nos retribuirá. Eu não preciso do meu chefe me retribuir. Ele usa do meu chefe para me abençoar. Até onde vocês ainda não entenderam, irmãos, a realidade disso. O bem intrínseco que se faz é o que se levará em conta, inclusive no dia do juízo, irmãos. E esse bem intrínseco não é determinado pela posição social, seja ele senhor ou servo. Em Mateus 25, 31 ao 46, Jesus realça isso de maneira grandiosa ao dizer que a natureza da obra que determina a recompensa. E nessa natureza está inclusa naturalmente a motivação. Não só o que alguém diz ou faz é importante, mas também e especialmente para que o que disse e o fez é contado. Portanto, meus irmãos, atentemos para isso e repliquemos essa realidade em nossas relações no trabalho. Quer seja como servos, como funcionários, como colaboradores, quer seja como senhores, como empregadores, donos da empresa, gerentes, coordenadores, supervisores. Tratemos a todos com verdade, respeito, justiça e honra, porque isso agrada ao Senhor. E ao agradar o Senhor, a todos recompensará por tamanho desprendimento. Sendo assim, sigamos então para o segundo ponto da mordomia cristã que diz respeito às relações no casamento. E a isso eu peço que você volte para Efésios 5, versículos 22 ao 33. Diz assim o Senhor. Efésios 5, 22 ao 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, pois ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Em primeiro lugar, eu quero começar asseverando, irmãos, que o casamento não é apenas um contrato nupcial, como a norma jurídica estabelece. É uma aliança, um pacto com compromisso. Devemos sempre nos lembrar que o casamento foi ordenado por Deus antes da queda e visando 3 coisas. Primeiro, servir como instituição para o mútuo auxílio entre marido e mulher. Segundo, garantir o aumento da raça humana por uma descendência legítima, quanto da igreja, por uma semente santa. Terceiro,
impedir a impureza, como Paulo nos lembra em 1 Coríntios 7. No texto em questão que lemos aqui, Paulo nos ensina que devemos propositalmente pensar sobre o nosso casamento como uma imagem imperfeita do casamento central. E ele usa aqui Cristo e a igreja. Quando você foi convertido ao Evangelho, Deus em Cristo, meus irmãos, estabeleceu uma aliança com você. Uma nova aliança. E como toda aliança, o Senhor selou conosco e constam requisitos, preceitos e compromissos que não podem deixar de ser observados. Logo, se para uma correta mordomia dos relacionamentos é preciso que sejamos imitadores de Deus, imitadores de Cristo, no casamento, meus irmãos, isso não pode ser diferente. Devemos imitá-lo, até porque o apóstolo Paulo aponta para ele como modelo ideal dos maridos de como tratar as suas esposas ou como se relacionar com as suas mulheres. E usa também o próprio Deus para falar da submissão da mulher para com o seu marido. Logo, devemos imitá-lo no cumprimento dos requisitos, dos preceitos, dos compromissos firmados no pacto matrimonial. E a isso Paulo destaca pelo menos 3 desses compromissos: submissão, amor e respeito. A submissão no relacionamento conjugal é um parâmetro fundamental, irmãos, para a mordomia. É fundamental para a administração das relações de um casal. É por isso que Paulo reitera e começa pelas mulheres, no versículo 22, dizendo que elas devem ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E às vezes eu olho para algumas irmãs e pergunto se elas falariam da forma que falam com seus maridos com Cristo. Se elas tratariam a Cristo como tratam muitas vezes os seus maridos. Porque é interessante, porque como essa palavra submissão tem sido distorcida nesses últimos dias. Toda vida que se fala em submissão feminina, se pensa logo em desvalorização da mulher, em humilhação, em escravidão. E Paulo não está falando de nada disso, absolutamente nada disso. Uma mulher submissa ao seu marido não significa que ela é escrava do seu marido. Significa dizer que ela sabe quem é o líder da sua casa, que ela se submete a ele. Significa dizer que ela o respeita como tal, porque quem o estabeleceu como tal foi o próprio Deus. E porque ela se submete a Deus e teme ao Senhor, ela obedece ao Senhor, e se o Senhor diz que o seu marido é o cabeça da sua casa, ela se submete sem problema algum. Portanto, não se trata de uma humilhação. Veja, nós cremos em um único Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Em sua essência, o Pai não é melhor que o Filho, nem o Filho é melhor ou maior que o Pai, da mesma forma que o Espírito não é melhor, nem pior, nem maior, nem menor que o Pai ou o Filho. Todavia, na economia ou no relacionamento trinitário, o Filho se submete ao Pai e o Espírito se submete ao Pai e ao Filho. O mesmo deve haver no casamento. Portanto, a mulher deve obedecer ao que preceitua o Senhor. Ela deve se submeter ao seu marido.
E deve se submeter ao seu marido como? Realizando as tarefas que lhes foram dadas pelo Senhor. Primeira delas, preservando a confiança do seu marido. Provérbios 31 diz que a mulher tem que ser excelente. Há uma esposa excelente. Observe que a mulher de Provérbios 31 tem um marido que confia nela. Ele confia tanto nela, irmãs, que ele confia a ela o alimentar, o vestir, o administrar o lar. Já prestaram atenção nisso? Se ele é o cabeça da casa, para ele dar à sua esposa essas responsabilidades, precisa ter confiança. Mas se a mulher não inspira confiança, como fica a situação? E por que a mulher não inspira confiança? Não é por falta de capacidade. O problema está na insubmissão. Qual é o primeiro ponto que leva um líder a não confiar em um liderado? Esse cara quer dar uma rasteira em mim. Ele quer me usar. Ele finge que eu sou o chefe, mas ele quer me manipular. Essa não é a mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31 se submete ao marido com alegria, com sinceridade, com amor, com respeito. Porque ela vê o marido como uma bênção na vida dela. Ela é diligente. O marido confia tanto nela que, veja, o sábio diz que ela adquire propriedades, ela planta vinhas, ela confecciona e vende mercadorias, no versículo 24. Ajuda os pobres e necessitados. E que ela faz todas essas coisas com as próprias mãos. Mas o que a torna realmente uma mulher virtuosa são os traços do seu caráter. Essa mulher é forte, ela é digna, ela é sábia, ela é bondosa, ela é temente a Deus. E o marido, ao reconhecer isso nela, ele a honra. E não somente ele, os próprios filhos a honram. E não somente o marido e os filhos, mas a própria família, a própria igreja, o próprio bairro, a própria cidade. O exemplo que a Escritura nos dá acerca da mulher é esmagador, irmãos, e não é impossível. É tão somente uma mulher que tem prazer em ser mulher. Como o Senhor a fez, para realizar as funções que o Senhor determinou. Logo, isso é natural, o contentamento é natural. Ela tem prazer em cumprir com os seus deveres do lar, com os deveres para com a sua família, com os deveres para com o seu marido. De modo que o seu marido pode sair para trabalhar tranquilamente, porque confia em quem deixou em casa com seus filhos. Em segundo lugar, mulheres, orem por seus maridos. Assim como o marido deve orar pela sua esposa, e com ela, a esposa não pode demonstrar a atitude mais afetuosa que não seja orar por ele e orar com ele, juntos. Se tem uma pessoa que não pode faltar em suas orações, esposa, é o seu marido. O seu marido. Você pode até esquecer de orar pelos seus filhos, mas jamais deixar de orar pelo seu marido. E assim que você tem feito. Quando você ora e você pensa na sua família, a primeira pessoa que vem à sua mente é o seu marido
ou são seus filhos? Você tem orado? Quando você ora pelo seu marido se sente honrado e amado. Mas não apenas ore por ele, procure agradá-lo. A esposa sábia que opta por não derribar a sua casa, mas opta por edificá-la, como diz Provérbios 14:1, também edifica o seu marido. Como? Amando-o, respeitando-o. Ela está sempre pronta para receber ele. Esteja você também, mulher, pronta para receber o seu marido. Prepare sua refeição predileta. Receba-o com um abraço, com um beijo, um sorriso para ele. Depois de um dia cansativo de trabalho puxado, muitas vezes os homens chegam extenuados. Se o trabalho não é físico, é mental, pior ainda. Facilite o convívio dele em sua casa. Demonstre carinho por ele. Separe a roupa para ele vestir. Agrade-o na medida do bom senso. Deixe ele descansar do trabalho. Não chegue despejando sobre ele logo quando ele chega os problemas que você teve no dia. Espere ele entrar em casa. Espere ele descansar um pouco. Quarto lugar, fale de maneira honrosa com o seu marido. E sobre o seu marido. Cuidado, irmãs, jamais fale mal do seu marido para outrem. Jamais fale mal do seu marido para os seus filhos. A pior coisa que uma mãe pode fazer é falar mal do pai para os filhos. Porque você mina a autoridade e o respeito que os seus filhos devem nutrir pela pessoa do pai. Controle, domine a sua ira. Preserve o seu casamento. Você fez um juramento diante de testemunhas e diante de Deus que a morte os separaria. Então é com ele que você vai conviver. E diante de Deus, preserve a sua família. Não fale mal do seu marido para os seus filhos. Demonstre respeito ao seu marido diante deles. Nunca desmereça seu marido na frente de quem quer que seja, muito menos na ausência dele. Cuidado com o que você fala acerca do seu marido para os seus irmãos, para os seus pais. Porque os conflitos que existem no casamento são resolvidos em pouco espaço de tempo. Você, mulher, você perdoa. Mas os seus familiares não. Você, mulher, depois de um tempo esquece. Mas os seus familiares não. Cuidado, não culpe o seu marido pelos seus próprios problemas. Partilhe suas preocupações. Partilhe seus problemas. Mas de modo respeitoso. Seja alegre, elogie o seu marido, agradeça por sua dedicação ao trabalho, ajude-o a trabalhar mais e melhor. Demonstre apreço pelo seu caráter, ressalte a sua dignidade, honestidade, o seu afeto. Se interesse pelo dia dele, pelos afazeres dele, pelos seus projetos, pelos seus objetivos. Ouça-o. Trate-o como um rei, como o rei da sua casa. Porque se você fizer assim, irmã, ele lhe tratará como a sua rainha. Não tenham dúvidas disso. Em último lugar, resumindo, seja também um padrão agradável de beleza feminina para o seu marido. Lembre-se que um casamento envolve tanto aspectos emocionais quanto aspectos físicos. Cuide-se, procure manter-se sempre atraente para seu marido.
Evite um visual relaxado. Receba-o bem vestida, perfumada, penteada, arrumada. Ache tempo para descansar, para cuidar do seu corpo. Seja bondosa com você. Durma. Organize o seu dia a dia. Afinal, o descanso é suficiente para manter você alegre e provavelmente mais disposta para ter intimidades com seu marido. E não há nada melhor para um homem que coroar um dia estressante amando sua esposa quando chega em casa. Então estejam preparadas para isso. Amem-nos com intensidade. Demonstre que o deseja, que o quer, que ele de fato é o homem da sua vida. E lembre-se daquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 7. As irmãs, se não estiverem lembradas, por favor, 1 Coríntios 7, versículos 4 e 5. Paulo diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Lembre-se que homens e mulheres olham para a intimidade a partir de ângulos opostos. As mulheres precisam de envolvimento emocional com seus maridos para desejarem manter as relações com eles. Já os homens querem manter as relações para sentirem-se envolvidos por sua esposa. Isso nos mostra que maridos e mulheres, ainda que se tornem uma só carne, continuam possuindo algumas diferenças. Reconhecer e conhecer essas diferenças, irmãos, lhes ajudarão a prevenir muitos problemas. E isso verdadeiramente ajudará nas relações entre vocês até que a morte os separe. Um casamento excelente pode ser uma joia vinda do paraíso, mas um casamento infeliz pode ser uma tortura por quase a eternidade. Lembrem-se que todos nós somos pecadores e problemas certamente virão nos nossos casamentos, no nosso matrimônio. Logo, mulheres, atentem para isso. Mas não só as mulheres, maridos também atentem para isso. Porque assim como o Senhor Deus ordenou que a mulher deveria se submeter para se relacionar com o seu marido no matrimônio, com o marido também não foi diferente. Deus ordena que ele se submeta ao próprio Cristo para administrar esse relacionamento. E como ele se submete? Ora, vejam aí os versículos 28 ao 33. Ele diz: os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Vejam aí que o nível subiu. Porque eu devo amar a minha esposa como Cristo ama a sua igreja. Amor, amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13, 4, que o amor é benigno e, sendo assim, a abrangência desse princípio torna-se óbvia. Nós precisamos amar nossas esposas, tratando-as com bondade, sempre. Não é aqui e acolá, é sempre. E em todas as áreas do nosso casamento, não apenas em nossos pensamentos ou através do nosso comportamento, mas também através das nossas palavras. E Paulo é bastante específico aqui, meus irmãos. Esse amor e essa amabilidade devem ser demonstradas pelos maridos da mesma forma que Cristo demonstra à igreja. E isso implica que devemos nos relacionar com nossa esposa com amor. Mas como assim? Amando-as. Como? De modo completo. É o primeiro ponto. Ora, Cristo entregou-se a si mesmo por sua noiva. Todo o seu ser. E o que ele recebeu como retribuição?
Maridos, pensem no que Cristo fez no Calvário. No que Cristo faz na intercessão à destra do Pai. No que Cristo fará em sua segunda vinda. Nós estamos falando de um amor que é muito mais do que um pensamento, que é muito mais do que sentimento, que é muito mais apenas do que palavra, é ação. Portanto, amem as suas esposas de modo completo. Amem-as de modo realista e com propósito. Cristo sabe que sua igreja está longe de ser perfeita, mas parece que alguns maridos não enxergam isso nas suas esposas. E colocam sobre elas um jugo desigual, uma carga que elas não podem suportar. Será que Cristo não sabe que temos manchas e rugas? E muitas imperfeições? No entanto, ele não nos sobrecarrega. Pelo contrário, ele é aquele que nos chama e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você tem amado a sua esposa dessa forma? Aliviando o seu fardo? Ou simplesmente você tem dito: olha, teu papel é cuidar da casa, eu não quero nem saber disso. Te vira como você vai lavar roupa, lavar louça, varrer casa, arrumar uma casa com 4 quartos, cuidar de 6 crianças. Te vira. É papel teu. Apesar das rugas e manchas e de nossas imperfeições, todavia, o Senhor Jesus mostra a sua bondade para com a sua noiva ao santificá-la de tal forma que ela passa a ser apresentada diante de seu Pai como sem mácula, sem ruga e perfeita. Sabe o que é que isso implica? Cuidado. Você tem cuidado de sua esposa? Terceiro lugar, ame sua esposa de modo sacrificial. Cristo alimenta, cuida, dá vida por sua noiva. Sabe o que isso implica para nós maridos? Dedicação, sacrifício mesmo. Pergunto a vocês, homens, se vocês têm demonstrado esse mesmo amor para com a sua esposa, de modo completo, realista, sacrificial, com propósito. Talvez a sua resposta seja não, e talvez até você procure se justificar dizendo que essa perfeição só Jesus pode alcançar. E eu sinto muito em lhe dizer que você está errado, porque se fosse assim, Paulo não teria ordenado a você a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. A verdade é que nós ficaremos sempre aquém das perfeições de Cristo. Pelo menos enquanto ainda permanecermos nesse corpo corruptível. No entanto, pela graça e por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos aprender a tratar as nossas esposas com a mesma amabilidade de Cristo e com a qual ele manifesta a sua igreja. Afinal, o próprio Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele ordena para eles se revestirem como eleitos de Deus. Logo, a bondade é outro ingrediente fundamental na relação entre marido e mulher. E há diversas ações, irmãos, maridos, que podem ser dadas aqui. A primeira delas, demonstre grande interesse por sua esposa como pessoa. Preocupe-se com ela, comunique-se com ela. Ao acordar, além de lhe desejar bom dia, pergunte como ela dormiu, do que ela está necessitada. Como você pode ajudar, contribuir para o dia dela se tornar mais leve? Cumprimente-a quando chegar do trabalho. Não espere que apenas ela faça isso. Abrace-a, beije-a antes mesmo de seus filhos. Ensine-os que, em primeiro lugar, na sua vida,
vem o Senhor e depois dele aquela que se tornou uma só com você. Depois vem a sua casa. Após o culto, pergunte a ela o que ela aprendeu. Se preocupe também com a sua alma. Haja como sacerdote da sua casa. Como cabeça que Deus lhe constituiu. Mas não apenas pergunte para preencher um checklist. Se interesse pelo que ela diz. Todo ser humano precisa de atenção, irmãos, e a sua esposa não é diferente, então não a trate com indiferença. Não ache que os seus sentimentos ou as suas necessidades são sem importância. Pelo contrário. Portanto, ore pela sua esposa e ore com ela. Talvez essa seja uma das atitudes mais bondosas que você possa demonstrar para com a sua esposa. Orar por ela. John Newton, certa vez, disse que seus melhores amigos no mundo eram aqueles que pronunciavam o seu nome indigno ao Senhor dos Exércitos. Se ele teve esse sentimento, certamente a sua mulher terá. Ame a sua esposa com carinho. Terceiro lugar, ame-a como ela é. Ame-a apesar de suas falhas, apesar de seus pecados. Agrade-a, como diz Paulo em 1 Coríntios 7,33. Respeite-a, honre-a, como o apóstolo Pedro ordena em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7, quando ele diz: marido, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Hajam com ternura com elas. Deixe que toda a sua conduta demonstre que ela é um vaso raro e não uma peça de mobília velha dentro de sua casa. Lembrem-se do que constantemente cantamos quando cantamos o Salmo 128. Ela é o centro da sua casa. Quarto lugar, faça elogios, parabenize-a calorosamente. Quinto lugar, aprenda a linguagem de amor de sua esposa. Preocupe-se com ela. Saiba o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, os assuntos que mais interessam a ela. E se você não sabe ainda, procure fazer isso hoje, diligentemente. Se é um passeio no parque, trabalhe a sua agenda para ter tempo para levá-la para passear no parque. Se é ir no cinema, trabalhe para fazer isso. Se é ir no restaurante, trabalhe para fazer isso. Mas não deixe de fazer. Sexto lugar, cultive a amizade e os interesses comuns com sua esposa. Seja o melhor amigo que a sua esposa pode ter. Ela não precisa procurar em outros o que ela deve ter em você, não é nos outros. É em você. Ofereça à sua esposa uma liderança graciosa, bíblica, servil e não tirana, legalista e autoritária. Seja o líder espiritual de sua casa. Seja o pai e o pastor dos seus filhos, de sua esposa. Diariamente conduza sua filha nos estudos bíblicos e nas orações. Seja o encarregado de sua família. Testemunhe o evangelho para sua mulher e para os seus filhos. Seja um profeta que ensine, um sacerdote que intercede e um rei que guia na sua casa. Por fim, meus irmãos, eu quero me ater ao relacionamento com os filhos. E eu peço então que voltem a Efésios, agora no capítulo 6, versículos 1 ao 4, onde diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vosso filho à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Nós já vimos que Deus estabeleceu o princípio da submissão, da hierarquia na família, assim como também ele o estabelece na igreja, na sociedade e no mundo. A ordem, meus irmãos, é um meio através do qual o Senhor revela o seu caráter. O nosso Deus é um Deus de ordem e não de caos. Ora, Deus governa por meio de hierarquia. E é por isso que encontramos na Bíblia várias passagens em que Deus ordena que obedeçam às autoridades. A Bíblia afirma que todas as autoridades foram constituídas por ele. Dessa forma, todos nós estamos sob o seu poder, sob o seu governo, sob a sua tutela, a tutela do governo, que é um governo que ele mesmo estabeleceu, quer seja para bênção ou para juízo. Deus diz que as autoridades existem para manter a ordem, para conduzir o país para o bem de todos. Se não estão conduzidos, é porque algo está fora da ordem. E a culpa não é daquele que ordena. A culpa é sempre do que desobedece e causa desordem. Paulo foi mais longe ainda, ele não apenas pediu que nos submetêssemos e obedecêssemos às autoridades, mas chegou a pedir que orássemos pelas autoridades para termos segurança e paz. Logo, na igreja também encontramos autoridades. Existe uma ordem hierárquica dentro da própria igreja. Nela, vamos encontrar um sistema de governo que proporciona a capacidade de funcionar decentemente com ordem. E como bem sabemos, Deus deu à igreja presbíteros, diáconos, e concedeu a esses oficiais dons a fim de administrarem a sua igreja, de modo que, quando obedecemos a Deus e permitimos que essas autoridades desenvolvam o seu ministério, a igreja é beneficiada e cresce equilibradamente. Mas se isso acontece na igreja e na ordem civil, isso também deve acontecer na nossa casa. A regra é a mesma. Porque, como vimos até aqui, Deus é o cabeça de Cristo, o Pai é o cabeça do Filho, e o Filho o cabeça do marido, e o marido o cabeça da mulher. Logo, os filhos devem obedecer o pai e a mãe. Porque o Deus não é Deus de confusão, mas Deus de ordem. Assim, ele ordena que os filhos obedeçam seus pais. E isso no Senhor. E aqui o ponto, vejam, é semelhante ao que Paulo tratou nas relações de servos e senhores. Lembra que do servo a primeira coisa que ele diz é para eles serem obedientes? A mesma coisa é dita aos filhos. Eles devem obedecer os seus superiores, os seus pais. E o verbo obedecer é importantíssimo nas Escrituras, irmãos. Porque em seu significado nós temos o escutar, o ouvir, o ser submisso, o acatar as orientações dos pais superiores. E há uma razão para essa ordem. Esse é o procedimento de um filho cristão. É a determinação que Deus deu para os filhos viverem. Os filhos devem se submeter aos pais com obediência. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Ou seja, enquanto as instruções dos pais não contradizem a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. A obediência aos pais é algo justo. Pois é um princípio da palavra de Deus. É justo porque Deus é o supremo juiz e estabeleceu essa lei. E nós, como filhos e como servos, temos de obedecer. É justo porque faz parte da maneira pela qual Deus deseja que os filhos cristãos procedam dignamente. Mas, infelizmente, em nossos dias, nós sabemos que há muitas crises nas famílias, exatamente pela desobediência dos filhos. Pela falta de autoridade do pai, da mãe. Porque os nossos filhos estão sendo ensinados pelo mundo abertamente que a obediência aos pais é algo do passado, é coisa já superada. Que vivemos em um mundo novo. E que não precisamos viver como os nossos pais viveram outrora. Que não precisamos copiar os passos que nossos pais trilharam outrora. Muito menos de nossos avós, o mundo é outro. Estamos na pós-modernidade, onde tudo é discutível, tudo é relativo, nada é absoluto. Estamos numa nova civilização, num novo tempo dos computadores, das naves espaciais, da conquista do espaço.
Então não dá mais para vivermos baseado em um sistema ético do passado. É isso que os seus filhos vão ouvir por aí afora. E se estudam numa escola que não é cristã, eles vão ouvir esse discurso dia após dia, horas e horas repetidamente. Mas, de fato, vivemos em um mundo diferente, tecnologicamente diferente. Isso é verdade. Mas quanto ao princípio, não. Quanto à verdade, não. A verdade nunca deixará de existir. E nunca deixará de ser absoluta. Nunca será retrógrada, sem valor. Muito pelo contrário. Ela continua sendo o que é. Ontem, hoje e será sempre. E continuará sendo suficiente para nos mostrar a ordem correta das relações que mantemos uns com os outros. O segundo ponto é lembrarmos que essa obediência que Paulo fala aqui é o cumprimento do 5º mandamento, o primeiro com promessa. Vejam aí, ele diz nos versículos 2 e 3, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ora, e o que essa ordenança traz como implicação para os nossos filhos? Traz deveres e afazeres dos filhos para com seus pais. Primeiro, reverência sincera em palavras e procedimentos. Filhos não alteram a voz para se dirigir aos pais, se mantêm reverentes. Sim, senhor, meu pai. Tá certo, papai. Sim, senhora, mamãe. Cara, tu chama teu pai e tua mãe assim? Sim, eles são os meus pais. Segundo lugar, oração e ações de graças por eles. Ore pelo seu pai todos os dias, filho. Ore por sua mãe. Terceiro, a imitação de suas virtudes. Copie aquilo que tem de bom no seu pai, que glorifica a Deus. Do mesmo jeito você, filha, copie aquilo que há de bom em sua mãe, que glorifica a Deus. Quarto, a pronta obediência em seus mandamentos e conselhos legítimos. Se meu pai falou, ele é a autoridade da minha casa. Ele reflete o senhorio de Cristo na minha vida. Então, se meu pai disse, eu vou obedecer. Quinto, a devida submissão às suas correções. Não nutra o ódio antes, quando seu pai e sua mãe lhe corrigirem. Admita, reconheça os seus erros, arrependa-se e peça perdão a Deus e a eles. E os ame, porque eles demonstraram tamanha preocupação e amor desmedido para corrigir você e te tirar, apesar da sua teimosia e da contumácia do erro do seu coração, de um caminho que lhe levará à morte. Suporte as fraquezas, encobrindo-as com amor, as fraquezas dos seus pais, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Por outro lado, também, os pais também exercem um papel de extrema importância no cumprimento de tudo isso. Paulo diz que eles não devem provocar os filhos à ira. Essa é a primeira recomendação. Evitar fazer aquilo que é negativo, provocar os filhos à ira. Não irritem seus filhos. Não nutram o ódio em seus corações. Não vivam repreendendo-os. Ao mesmo tempo, não os sufoque com muita proteção. Não os envergonhem com suas más atitudes públicas, seus maus exemplos. Cuidado, pais, com a imoderada severidade com que corrigem seus filhos ou governam sobre eles. Esse tipo de atitude, como diz Calvino, só serve para incitá-los ao ódio, conduzi-los ao erro e lançar sobre eles um jugo paterno de uma vez para sempre. O tratamento bondoso e respeitoso conserva a reverência dos filhos para com seus pais. Tome a forma como Deus se relaciona conosco como filhos.
Aumente a prontidão e a alegria na obediência de seu filho. Enquanto uma severidade austera e inclemente, porque esse tipo de autoridade austera e inclemente vai suscitar, sabe o que no coração do seu filho? Obstinação, aniquilando o seu senso de dever. Criai-os, como diz Paulo, na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra grega que significa que criar inquestionavelmente comunica a ideia de amabilidade e paciência. Entretanto, cuidado com a indulgência. Que muitas vezes acontece. Que a indulgência encurta as rédeas. E ele ainda acrescenta na disciplina e na correção do Senhor. Deus não quer que os pais sejam excessivamente brandos com seus filhos, ao ponto de corrompê-los. Sabe, aquelas crianças mimadas. Que a sua bondade seja temperada, a fim de conservá-los na disciplina do Senhor e corrigi-los também quando se desviarem. E certamente filhos pequenos requerem admoestações e firmeza, muitas vezes, rédeas curtas. E se tiver de soltar, cuidado para não passar da conta. Lembre-se que a sua relação com seu filho deve refletir a relação de Cristo para conosco e, portanto, deve ser baseada no amor, na graça e na misericórdia, como todos os demais relacionamentos que vimos até aqui. Os filhos são herança do Senhor, são bênção nas nossas vidas, pais. Nas Escrituras, um lar sem filhos não estava completo. Daí a razão de muitos casais estéreis rogarem ao Senhor por um milagre conceptivo. Foi assim com Abraão e Sara, foi assim com Elcana e Ana, dentre outros. E certamente há muitos lares que não têm filhos, por uma ou outra razão. No entanto, quando isso acontece, Deus tem outras compensações. Sabe por quê? Porque Deus sabe suprir todas as nossas necessidades. Mas o que é mais importante numa família, lembre-se sempre disso. O que é mais importante para administrarmos as nossas relações no trabalho, no casamento e nas nossas casas com os nossos filhos é a presença de Deus. Isso jamais podemos esquecer. É Cristo quem torna o lar significativo e abençoado, meus irmãos. É Cristo que faz a nossa família feliz. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus bendito, santo e maravilhoso, obrigado por tua palavra nessa manhã, acerca da mordomia cristã nos relacionamentos do trabalho, da família, Senhor, no casamento e com os nossos filhos. Que a nossa casa seja para o teu louvor. Que a nossa casa seja feita a tua casa, Senhor. Para o louvor da tua glória, ajuda-nos. Em Cristo Jesus te oramos. Amém.